Aleluias. Marcos, capítulo de número 5, versículos 21, aleluia, 24, 35 ao 43. Vamos meditar na palavra do nosso Deus. Amém? Palavra essa que nos conduz mais perto do Senhor, nos leva para juntinho de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso eterno Pai. Marcos 5. Aleluia. Versículo de número 21, que diz: E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, juntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto ao mar. Versículo 24. E foi com ele e seguia-o uma grande multidão que o apertava. 35 ao 43. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais das sinagogas, a quem disseram: A tua filha está morta. Para quem falas mais o mestre? Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. E não permitiu que alguém seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito pranteavam. E entrando, disse-lhes: Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Aleluia. E riram-se dele, porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam. E entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: Menina, a ti te digo, levanta-te. Logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Soberano e eterno Deus, diante da tua santa e gloriosa palavra estou eu nesta manhã. E teus filhos também que ouvem, meu Deus, meu Pai, da mesma sorte, juntamente comigo através dessa rádio. Que teu amor, Senhor, nos alcance, nos dá o entendimento, a compreensão, para que possamos, meu Deus, meditar na tua palavra. Espírito Santo de Deus, capacite-nos, ó Pai, a fazermos o melhor, a fazermos, meu Deus, o teu querer, a tua vontade, porque somos carentes de ti, papai. Somos, meu Deus, pessoas que vivem na dependência do Senhor. É por isso que nós te glorificamos, é por isso que nós te exaltamos e te bendizemos, porque tu és bom. Pai, dai, Senhor, a tua presença, a tua graça. Ensina-nos, ó Senhor, a sermos pacientes, esperançosos e não desistirmos no meio da luta. Em nome de Jesus. Jesus, a esperança dos desesperados. Jesus, o caminho dos aflitos. Jesus, a porta que conduz ao céu. Estamos diante de um texto muito conhecido de todos nós. Aleluia. Todo o contexto desse texto mostra que Jesus é a esperança dos desesperados. Aleluia. O impossível pode acontecer quando Jesus intervém. Ainda que seja difícil, ainda que esteja, aleluia, a tua luta travada a ponto de você querer desistir. Ei, confia no Senhor. Deposite a tua confiança nele, que o mais ele fará por ti. Aleluia. Logo no início do texto, ele acalmou o mar e fez cessar o vento, quando os discípulos estavam quase a perecer. Aleluia. Ele libertou um homem enjeitado pela família e pela sociedade de uma legião de demônios. E fez ele
e fez dele um missionário. Aleluia. Marcos 5, do 1 ao 20. Quando ele acalma a tempestade, em Marcos 4, 35 a 41. Ele cura uma mulher hemorrágica depois que todos os recursos humanos haviam se esgotado. Marcos 5, do 25 ao 34. Agora Jesus ressuscita a filha única de um líder religioso, mostrando que ele também tem poder sobre a morte. Marcos 5, 35 a 43, que nós acabamos de ler. Então nós vemos aí que em todas essas situações, lá estava Jesus. Eu não conheço a tua vida, eu não sei o que você está passando agora. Eu não sei qual é a luta, se é a luta da enfermidade, se é a luta do teu filho drogado, se é a luta do teu filho que não te respeita. Eu não sei se é o teu esposo que não te respeita, se você tem luta no teu casamento, não importa que tipo de luta você esteja passando hoje. Importa é que se você crer, se você depositar a tua confiança no Senhor, Ele vai fazer o impossível na tua vida. Ele vai fazer acontecer um milagre na tua vida. Aleluia. Mas milagre, amados, é para quem crê. É para quem tem fé e exercita ela. Aleluia. Coloca ela em prática. Aleluia. O Senhor está à procura, aleluia, de vidas para operar milagres nessa manhã. Já foi profetizado nessa manhã pelo missionário Robson que Deus tem presente, Deus tem bênção para você. Então saia do lugar que você está. Vá ao encontro. Sinta, aleluia, a necessidade de tocar em Jesus nessa manhã. Sinta a necessidade de estar nos pés do Senhor nessa manhã. Aleluia. Jairo vai a Jesus levando sua causa de desesperado. Ele estava desesperado porque ele via sua filha ali inerte. Chegou a ponto de pensar que ela estava morta. Então ele corre de encontro ao milagre. Ele sai daquele momento ali que ele estava vivendo, ele deixa tudo, corre e vai ao encontro do milagre. Será que você tem ido ao encontro desse milagre? Será que você tem buscado esse milagre para a tua vida? Ou será que você está esperando que ele faça tudo sozinho? Nós precisamos reagir. A palavra de Deus diz: orai e vigiai. Oração. Orar e agir. Orar e ter uma ação, para que você obtenha uma reação dessa tua atitude. Aleluia. O desespero de Jairo levou-o a Jesus com um senso de urgência, como está no versículo 35. Aleluia. Desta maneira, aleluia, Jairo obteve a resposta. Jairo tinha uma causa urgente para levar a Jesus. Sua filha estava morta. Lucas nos informa que ela era filha única e tinha 12 anos. Lucas 8, 42. Desta maneira, a linhagem de Jairo estava se extinguindo. Segundo o costume da menina judia, se convertia em mulher aos 12 anos. Essa menina estava precisamente no umbral dessas experiências. Era como uma flor que estava secando antes mesmo de desabrochar plenamente. Todos os outros recursos para salvar sua filha haviam chegado ao fim. Jairo então busca Jesus com um profundo senso de urgência. Como que você está buscando Jesus? Você tem tido urgência de buscar Jesus? Você tem tido, aleluia, um propósito para buscar Jesus? Ou será que você é do tipo que só quer ser abençoado e não faz nada para estar ali esforçando na obra, esforçando na presença do Senhor para fazer alguma coisa de útil? Aleluia. É bem certo, amados, que nós precisamos receber sim de Deus. Mas é necessário também doarmos na presença do Senhor. É necessário nos esforçarmos para termos da parte de Deus a recompensa. Aleluia.
essa menina estava precisamente necessitada de um milagre. E Jairo ali, que sabia que os seus recursos já tinham sido usados de todas as formas necessárias e não tinha obtido resposta. Ele sabia no seu íntimo, aleluia, que ele, somente Jesus, poderia mudar a sua história. O sofrimento muitas vezes pavimenta o nosso caminho para Deus. É normal nós vermos nas igrejas pessoas que vêm para Jesus quando a sua vida está destruída. É poucos os casos que as pessoas vêm pelo amor. A maioria das vezes é quando a necessidade chega no seu lar, na sua vida, na sua família. Aí então eles encontram um caminho para servir a Deus. Aí eles então querem experimentar isso que eu e você tem. Mas por quê? Porque a dor está mais forte do que o seu sentimento. A sua luta está maior do que a sua vontade. Aí então, eles abrem a porta para Jesus trabalhar. Porque tem pessoas, irmãos, que se for pelo amor não vem. Segunda-feira nós fomos fazer uma visita a pedido de um irmão que é para a sua filha, a qual mora aqui na cidade, ele mora em Salvador, ele esteve visitando, pediu para a gente estar indo ali, a gente foi. Mas você sabe que a pessoa tem um coração de pedra, você está vendo ali a pedra. A pessoa não abre, ela não dá espaço para Jesus trabalhar na sua vida. A pessoa que está numa vida destruída, uma vida, aleluia, de misérias, digamos assim, mas não reconhece o Senhor. Então, se nós não reconhecermos a Deus como nosso Salvador, em vão é trabalhar em prol disso. Fizemos a oração, fizemos a visita, deu a palavra, louvou os louvores de salvação. Agora a obra é Deus que vai fazer. A nossa parte, fizemos. Eu creio que no tempo oportuno Deus vai quebrar aquela pedra. No tempo oportuno, Deus vai esmiuçar a penha. E a obra será feita. Aquele pai, com o amor de pai, querendo ver a salvação da filha, buscou ajuda. E você? Você tem buscado ajuda? Você tem ido na fonte certa? Ou você tem procurado em lugares que não vai adiantar? Não vai resolver o teu problema. Eles não vão te dar a solução para o teu problema, porque somente Jesus, Ele pode. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. A aflição é frequentemente a voz de Deus. As aflições tornam-se fontes de bênção quando elas nos trazem a Jesus. Jairo, creio que Jesus, indo na casa dele, estendendo as mãos sobre a filha, ela seria salva daquele mal. Ele viu em Jesus a fonte para resolver o problema que estava vivendo. Jairo creu em Jesus. Ele creu que se ele colocasse as mãos na sua filha, ela viveria. Ele creu na eficácia do toque das mãos de Jesus. Ele confiou que Jesus era a sua única esperança. Portanto, ele decidiu ir ter com Jesus. O desespero dele o fez ele transpor barreira, o fez ele marchar, aleluia, a caminho do milagre. Ele teve uma ação, aleluia. Ele recebeu ali uma injeção de ânimo, de fé, para ir ter com Jesus. Ele foi motivado pela fé. Aleluia. Jairo precisou vencer duas barreiras antes de ir a Jesus. A primeira delas, Jairo era chefe da sinagoga, um líder na comunidade. A sinagoga era o lugar onde os judeus se reuniam para ler o livro da lei, os salmos e os profetas, aprendendo e ensinando seus filhos o caminho do Senhor.
Jairo era o responsável pelo serviço religioso do centro da cidade no sábado, pela escola e tribunal de justiça. Durante o restante da semana, ele supervisionava o culto. Nós vemos aí a necessidade desse religioso, desse homem que conhecia, de ter, aleluia, um encontro com Deus. Aleluia. Ele cuidava dos rolos da escritura, distribuía as ofertas, administrava e cuidava do edifício onde funcionava a sinagoga. O líder da sinagoga era um dos homens mais importantes e respeitados da comunidade. A posição religiosa que ele estava, religiosa, social e econômica de um homem, entretanto, não o livra do sofrimento. Ou seja, independente se você tem ou não condições, que você seja pobre ou rico, se Deus permitir vir a aprovação, você vai passar por ela, sim. Sabe por quê? Porque é Deus que faz, irmãos, não é o homem. Muitas das vezes nós nos ensoberbecemos e achamos que fazemos alguma coisa. Ei, mude o teu conceito, mude o teu pensamento, porque não fazemos nada sem a permissão do Pai. Se eu estou aqui hoje falando essa palavra, porque Deus me permitiu. Essa porta de escape, essa porta para que eu pudesse estar pregando essa palavra de libertação que já tem alcançado famílias. Eu tive, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus. Essa semana, como os irmãos veem, eu sempre posto as mensagens que eu faço no programa. E eu já estava, assim, pensando em parar, porque os vídeos não ficam bem legíveis, a imagem, devido à iluminação não ser boa, a câmera não ser boa. E eu estava com o pensamento de parar com eles. E quando a gente começa a pensar alguma coisa, o Senhor nos conhece. E Deus usou uma irmã que trabalha no Instituto dos Surdos para me falar a seguinte palavra. Irmãos, as tuas mensagens, obrigado pelas tuas mensagens. Elas têm edificado vidas no hospital, no orfanato e também na comunidade dos surdos. Eu me perguntei, mas comunidade dos surdos, como que eles me ouvem? Aí ela em seguida, ela já escreveu dizendo, eu sou uma tradutora. Eu pego seus vídeos, coloco no meu celular e levo e traduzo para eles ouvir. Eles te amam. E eu te digo mais, 2 famílias desceram as águas através das suas mensagens. E isso me deu motivação para continuar, irmãos. Por quê? A obra não é minha, é o Senhor que faz. E se ainda não está perfeito, eu creio, do fundo do meu coração, que Deus vai me dar condições para que eu possa fazer um vídeo melhor, para que eu possa ter, aleluia, a oportunidade de apresentar algo melhor para o meu Deus. Mas se essa, neste momento, é a minha condição, louvado seja Deus, porque da mesma sorte está sendo, aleluia, alcançado o objetivo que é as almas. E eu muito me alegrei no Senhor ao ouvir esse testemunho da irmã que mora lá em Sorocaba. E digo mais, o meu pastor, ali eu sou da Igreja Assembleia de Deus do Belém, o meu pastor usou a vida da irmã como testemunho para encorajar as outras mulheres no Dia Internacional das Mulheres. Ele falou da sua vida, do seu testemunho para as mulheres da minha igreja. O que eu aprendi com isso, irmão? Eu não me ensoberbeci, eu não me exaltei em momento algum. Eu vejo Deus na minha vida, na minha simplicidade, no meu jeito de ser. Deus tem trabalhado, Deus tem operado. Então, quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, as coisas fluem. As coisas acontecem naturalmente, sem que nós precisamos nos expor ao ridículo, nos expor, aleluia, sem necessidade. Jairo, ele não saiu falando o que estava acontecendo na sua casa.
ele saiu ao encontro do milagre. É o que eu e você precisa fazer, amados. Para de falar da tua vida para os outros. Pare de falar para quem não vai fazer nada por você. Fale para ele. Somente Jesus pode mudar a tua história. Aleluia. Em segundo lugar, a barreira da oposição dos líderes religiosos foi o que Jairo enfrentou. Só que ele não olhou para isso. E por esta razão, ele foi bem-aventurado. Louvado seja Deus. Jairo era um líder rico, influente, mas a enfermidade chegou à sua casa. Seu dinheiro e sua influência não puderam manter a morte do lado de fora da sua casa. Os filhos dos ricos ficam doentes e morrem também. Aleluia. A morte vem aos casebres, aos palácios, aos chefes, aos servos, aos ricos, aos pobres. Somente no céu a doença e a morte não podem entrar. Esse é o cônsul da dramática realidade que estava vivendo Jairo. Jairo despojou-se de seus status e prostrou-se aos pés de Jesus, pois ele era suficientemente grande para vencer todas as barreiras na hora da necessidade. Muitas das vezes o orgulho nos impede, amados, de chegar até Jesus. Falei, eu vou ser crente, vou servir a Deus, o que vão pensar de mim? Que eu estou ficando velha? Que eu estou ficando louca? Muitos pensam assim. Mas a palavra de Deus que a loucura é poder de Deus. Não é verdade? Aleluia. Naamã, quando ele se recusou a obedecer a ordem do profeta Eliseu para mergulhar no Rio Jordão, não fora a intervenção de seus servos, teria voltado para a Síria ainda leproso. Mas aí um dos seus servos ali se levanta e diz, porventura, se um falasse, você não faria? Ainda mais dizendo que você vai ficar limpo, custa fazer isso? Em outras palavras, dizendo. Então, custa você descer na oraria com Deus nessa manhã? Vai te arrancar algum pedaço do teu corpo? Vai te discriminar diante dos teus amigos? E daí? Não é mais importante você receber de Deus a tua salvação do que você se importar com o que o mundo pensa? Não é mais valioso você receber a tua cura do que você viver mendigando aos outros? Ei, desperta, igreja. Acorda. O milagre está batendo na tua porta nesta manhã. O milagre está aí. Aleluia. Esperando você abrir a porta do teu coração. A porta do teu entendimento. Aleluia. Ele vence a barreira da oposição, dos líderes. A essas alturas, os escribas e fariseus já se mancomunavam, já se reuniam uns com os outros, com os herodianos, para matar a Jesus. Marcos 3:6. As sinagogas estavam fechadas, as portas para o Rabi da Galileia. Os líderes religiosos viam-no como uma ameaça à religião judaica. Jairo precisou romper com medo da crítica ou mesmo da retaliação dos maiores líderes religiosos da nação. O desespero de Jairo levou a prostrar-se aos pés de Jesus. Há 3 fatos marcantes em Jairo. Em primeiro lugar, Jairo se humilhou diante de Jesus. Ele se prostrou. Ele reconheceu que estava diante de alguém maior do que ele, do que os líderes judaicos, do que a própria sinagoga. Ele reconhece o poder de Jesus. Ele se prostra e nada exigiu dele, mas pediu com humildade. Ele se curva e não se expôs seus predicados, nem tentou tirar proveito da sua condição social ou posição religiosa, como muitos fazem, dizendo, eu sou pastor, eu sou missionário, eu sou missionária, eu sou evangelista. Chegamos diante do Senhor como servos. Esse título que você carrega, que eu carregamos juntos, para nada nos serve diante de Jesus. Amém?
Entende isso, amados? Somos servos, independente de qualquer status, independente de qualquer posição que estejamos. Na presença do Senhor somos iguais. Aleluia. E o Senhor, Ele gosta da humildade, irmãos, daqueles que agem com humilde coração na sua presença. O culto à morte é declarado sem sentido e a morte denunciada. Ela morreu. É uma palavra a qual Deus não se curva. Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para Ele todos vivem. Lucas 20, 38 e Marcos 12, 27. Os homens continuam divertindo-se, referindo-se à fé religiosa como se fosse uma superstição ou um mito. Mas esse abuso não faz Jesus parar. Ao longo dos séculos, os incrédulos riram e escarneceram, mas Jesus continua operando milagres extraordinários, trazendo esperança para aqueles que já tinham se capitulado ao vozeiro estridente da desesperança. Nós olhamos para uma situação e dizemos, não tem jeito. Colocamos o selo da desesperança e dizemos, impossível. Então, somos tomados pelo desespero. E a nossa única alternativa é lamentar e chorar. Mas Jesus olha para o mesmo quadro e diz, é só mais um instante. Isso é apenas passageiro. Ainda não é o fim. Eu vou estancar suas lágrimas, vou aliviar sua dor. Vou trazer a vida nesse cenário de morte. Se você está num momento de morte espiritual, o Senhor está te dando vida. O Senhor quer te dar vida neste dia. O Senhor quer ressuscitar a vida que está dentro de você, aleluia, encoberta por tantas lutas, por tantas dores, por tantos momentos difíceis que você já tem passado. E você já não mais tem força de lutar. Aleluia. Que você possa despertar para isso nessa manhã. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Quando Jesus vai conosco, a morte não tem a última palavra. Aleluia, versículos 40 e 42. Os mensageiros que foram Jairo e a multidão que estava em sua casa pensaram que a morte era o fim da linha. Uma causa perdida, uma situação imediável. Mas morte também precisa bater em retirada diante da autoridade de Jesus. Os que estavam em casa riram de Jesus. Eles escarneceram de Jesus. Eles criticaram Jesus, achando que ele não poderia fazer um milagre. E foram surpreendidos. Aleluia. Nada sabiam do Deus vivo, por isso riram. O riso da descrença. Mas Jesus entra na risada e a expulsa. Porque Jesus é lindo. Diante do coral da morte, ergue-se o solo da ressurreição. Tomados já pela mão, disse, Talita cumi, que quer dizer, levanta-te. Ei, Jesus está dizendo, levanta-te. Levanta. Saia desse chão. Aleluia. Saia desse chão do conformismo, do aceitei. Sai desse chão, aleluias, de receber palavras contrárias, aleluia. Sai do chão do desespero, ergue a tua cabeça e diz, Jesus, eu creio em ti, porque eu sei que tu podes. Aleluias. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Talita cumi era uma expressão em aramaico que a pequena menina podia entender, pois o aramaico era a sua língua nativa. Assim, Jesus estava demonstrando a ela não apenas seu poder, mas também sua simpatia e seu amor. Como Jesus é lindo, né, irmãos? Como Jesus trabalha de uma forma tão simples. E nós vemos hoje no nosso meio tanta heresia no meio da casa do Senhor. Cada um quer profetizar mais do que o outro, cada um quer ser mais usado do que o outro. Falta pouco plantar bananeira para chamar a atenção. Jesus não. Ele age discretamente. Aleluia. Porque Ele é Deus. Ele não precisa que o homem veja nada. Porque Ele é o poder, a autoridade máxima.
na minha e na tua vida. Louvado seja Deus. Diante da voz do onipotente Filho de Deus, a morte curva sua fronte altiva. Dobra seus joelhos e prostra-se, vencida perante o Criador. Para Jesus não tem causa perdida. Ele dá vista aos cegos, levanta os paralíticos, purifica os leprosos, liberta os presos, ressuscita os mortos, quebra as cadeias dos cativos, levanta os que estão caídos. Se você está nessa situação hoje, recebe de Deus aí, em nome de Jesus, a tua libertação, a tua cura, porque vem do Senhor. Hoje Ele dá vida aos que são mortos em seus delitos e pecados. Ele arranca os escravos do diabo, do império das trevas, e faz deles embaixadores da vida. Ele arranca um ébrio, um drogado, um criminoso do porão de uma cadeia, e faz dele um arauto do céu. Ele apanha uma vida na lama, imoralidade, e faz dela um facho de luz para brilhar em meio às trevas. Esse é Jesus. Jesus. Aleluia. A esperança dos desesperados. A esperança dos perdidos. A esperança, aleluia, dos que estão caídos. Aleluias. Deus está nos vendo. Deus está nos contemplando, queridos, nesta manhã. Aleluia. Jairo estava atordoado. Aleluia. Jairo estava abatido. A sua última faísca de esperança é arrancada do coração de Jairo. O mundo desabou sobre a sua cabeça. Uma solidão incomensurável abraçou a sua alma. Mas Jesus, sem acudir às palavras dos mensageiros que vinham da casa de Jairo, não conhece a palavra da morte como palavra final. Contrapõe-lhe a palavra da fé e diz-lhe: não temas, crê somente. Aleluia. Não temas, igreja do Senhor. Continue crendo no teu milagre. Continue tendo esperança nesse Deus que jamais perderá uma batalha. Ainda que as circunstâncias estejam te dizendo não, ainda que o mundo esteja te dizendo não, você não vai conseguir, você perdeu, é mentira do diabo, você é vencedor, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia. No Evangelho de Marcos, a fé não resulta dos milagres, mas os milagres vêm da fé. Sim, do milagre da fé. Exatamente quando, aleluia, nos encoraja a crer. Na hora que os nossos recursos acabam, Jesus nos encoraja a crer somente. Quem sabe você já lutou, você já fez de tudo e não conseguiu. Ei, crê somente. Continua crendo, aleluia. Não te deixe abater pela tua incredulidade. Não se deixe abater, aleluia. Creia. Jesus está trabalhando em teu favor, Jesus está te vendo, Ele está aí contigo na tua luta. Você não está só, aleluia. As más notícias podem nos abalar, mas não abalam o nosso Senhor. Elas podem até pôr um ponto final nos nossos recursos, mas não nos recursos de Deus. Aleluia. A morte é o rei dos terrores, mas Jesus é o mais poderoso do que a morte. As chaves da morte estão na sua mão. Um dia Ele tragará a morte para sempre. Isaías 25:8, a confiança na esperança, na promessa e no poder de Jesus é a única resposta plausível para as nossas desesperanças. Comece nessa manhã a ter esperança. Comece neste momento, aleluia, a exaltar a tua fé, exaltar ao Deus que tu serve. Aleluia. Santo, santo é teu nome, Deus. Quantas coisas parecem totalmente perdidas. Quantas coisas parecem terrivelmente perdidas. Mas com Jesus, amados, elas ainda não estão perdidas. Elas continuam, porque Ele não tem causa perdida.
Aleluia. Deus providenciou um cordeiro para Abraão no Monte Moriá. Abriu o mar vermelho para o povo de Israel passar quando este estava encurralado pelos egípcios. Aleluia. A palavra de Jesus ainda deve ecoar em nossos ouvidos. Não temas, crê somente. Aleluia, marche, continue lutando, continue perseverando. Esta palavra de hoje é ânimo, força, fé. Creiam, porque Deus está em teu lado, Deus está do teu lado, Ele está agindo em teu favor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O grande inimigo da fé, irmão, não é a razão, mas as nossas emoções. Então não deixe as emoções apagar a tua fé, matar a tua fé. Reage diante delas. Aleluia. Quando Jairo recebeu ali, aleluia, essa esperança, essa motivação de ter com Jesus. Aleluia. Tanto em Marcos como em Lucas falam do temor no sentido por Jairo. Há algo temível da morte. Ela nos infunde pavor, como está em Hebreus 2:15. Quando Jairo recebeu o recado da morte da sua filha, seu coração quase parou. Seu rosto empalideceu. Jesus viu desesperança tomando conta do seu coração. Jesus então o encoraja. Jesus então o encoraja a crer, pois a fé ignora os rumores de que a esperança morreu. A fé, ela nos move a lutarmos, irmãos. Aleluia. A fé sem obra, ela é morta. Quando Jesus está conosco, não precisamos temer. Não precisamos estarmos atemorizados, mas crendo que o impossível vai acontecer. Aleluia. Os que estão ali lamentando, aqueles que informaram Jairo e os próprios pais sabem que a criança está morta. Jesus diz que ela está apenas dormindo, pois ele faz um prognóstico teológico e não um diagnóstico físico. Muitos dizem que a morte é o fim, mas a morte não é permanente do ponto de vista de Deus. É um sono para o qual há um despertar. Mas Jesus promete mais do que isso, embora esteja morta, sua condição não é mais permanente do que o sono. Ele vai trazê-la de volta à vida. Aleluia. Para o cristão, a morte é um sono passageiro, quando o corpo descansa e o espírito sai do corpo. Tiago 2:26. Para habitar com o Senhor, em 2 Coríntios 5, versículo 8. Está com Cristo, Filipenses 1:20 e 23. Não é a alma que dorme, mas o corpo que guarda a ressurreição na segunda vinda de Cristo. 1 Coríntios 15, 51 ao 58. Em terceiro lugar, a palavra de poder. Menina, eu te mando, levanta-te. Marcos 5:41. Toda descrença e dúvida foram vencidas pela palavra de poder de Jesus. A menina levantou-se não apenas da morte, mas também da enfermidade. Quando Jesus vai conosco, os imprevistos humanos não podem frustrar os propósitos divinos. Enquanto a mulher com hemorragia recebe graça, o pai da moribunda vive o inferno e diz: aleluia. Ele clama, ele pede socorro. Você está pedindo socorro aí onde você está? Você está clamando aí onde você está? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Jairo deve ter ficado aflito quando Jesus interrompeu a caminhada à sua casa para atender uma mulher anônima no meio da multidão. Seu caso requeria urgência, ele não podia esperar. Mas Jesus não estava tratando apenas de uma mulher enferma, mas também de Jairo. A demora de Jesus é pedagógica.
Deus estava trabalhando no interior de Jairo. Deus estava trabalhando, aleluia, na vida espiritual de Jairo. Ele tinha que aprender a esperar o tempo do Senhor acontecer na sua vida. Ele não apenas estava ali no centro da necessidade, mas Jesus estava mostrando para ele que da mesma situação que ele estava, havia outros que também necessitavam do seu auxílio. Eu quero te dizer que assim como você está passando provação, há outros que também passam provações e necessitam do auxílio de Cristo. Portanto, não apressai. Não querais ajudar o que não é para você fazer. Aleluia. Algumas vezes parece que Jesus está atrasado. Os discípulos já tinham esgotado todos os seus recursos, jogando de um lado para o outro por uma terrível tempestade no mar da Galileia. Era a quarta vigília da noite e o naufrágio precisava ser inevitável, mas quando a desesperança parecia vencer, Jesus apareceu andando sobre as águas, trazendo vitória para os seus discípulos. Ei, o vento está soprando, a tempestade está querendo levar teu barco. Não temas, crê somente. Creio somente que o Deus da provisão está chegando aí em teu favor. Ele está indo ao teu encontro. Mas há um tempo determinado para todas as coisas. Aleluia. Quando Jesus chegou à aldeia de Betânia, Lázaro já estava sepultado há 4 dias. Marta pensou que Jesus estava atrasado. Mas Jesus levantou Lázaro da sepultura. Aleluia. Ainda que esteja morto, viverá. Ainda que esteja morto, viverás. Aleluia. Aleluia. Se creres, verás a glória de Deus. Aleluia. Santo, santo é teu nome, Jesus. Nada apanha Jesus de surpresa. O imprevisto dos homens não frustra os propósitos divinos. Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Quando ele parece estar atrasado, é porque está fazendo algo melhor e maior para nós. Sabe por que Jesus muitas das vezes não revela que está trabalhando a nosso favor? Para que eu e você não perca a nossa vitória. Para que eu e você não perca a nossa bênção. Porque o ser humano é falho, irmãos. Ele tende de sair aí alarmando o que Deus está fazendo para mim. Jesus está preparando uma vitória assim, começa a contar os detalhes. E o teu inimigo que está ao teu redor, bramando como um leão para te tragar, ele vai investir e vai tirar das tuas mãos a tua vitória. Então vigia, crente, ore com teu coração, peça com teu coração, não fale aos 4 cantos que você está pedindo a Deus. Somente quando ele realizar na tua vida, então você abre a boca para agradecer a Deus pela bênção recebida. Aleluia. Quando Jesus vai conosco, não precisamos temer más notícias. Já recebe um recado de sua casa. Sua filha já morreu. Agora é tarde. Não adianta mais incomodar o mestre. Na visão daqueles amigos, as esperanças haviam esgotado. Eles pensaram, há esperança para os vivos, nenhuma para os mortos. A causa parecia perdida. Só que com Deus, amados, não tem causa perdida. Com Deus é vencer ou vencer. Aleluia. Não há lugar na terra mais alto do que aos pés de Jesus. Cair aos pés de Jesus é estar de pé. Aquele que cai aos pés, um dia estarão à sua destra. Em segundo lugar, Jairo clamou com perseverança. Jairo não apenas suplica a Jesus, mas o faz com insistência. Ele persevera na oração. Ele tem uma causa e não está disposto a desistir dela. É uma lição para mim e para você. Não desista. Persevere. Lute. Use as armas que você tem, que é orar. A potente arma que Deus colocou é como uma bomba dinamite que explode qualquer situação adversa na tua vida. Aleluia. Não reivindica seus direitos, mas clama por misericórdia. Não estabeia seus méritos, mas se prostra aos pés do Senhor. Aleluia. Em terceiro lugar, Jairo clamou com fé. Não há nenhuma dúvida do pedido de Jairo. Ele crê que Jesus tem poder para levantar sua filha do leito da morte. Ele crê firmemente que Jesus é a solução para a sua urgente necessidade. A fé de Jairo germinou no solo do sofrimento. Foi severamente testada, mas também
amavelmente encorajada. Jesus vai com Jairo levando esperança para o seu desespero. Quando Jesus vai conosco, podemos ter certeza que Ele se importa com a nossa dor. Jesus sempre se importa com as pessoas. Ele faz a viagem pelo mar revolto, região de Gadara, para libertar um homem louco e possesso. Agora ele caminha espremido por uma multidão para ir à casa de um líder da sinagoga, mas no meio do caminho para conversar com uma mulher anônima e libertá-la do seu mal. Jesus se importa com você. Jesus se importa contigo, com a tua causa, com a tua dor. Aleluia. 3 palavras de Jesus nesse episódio que fazem toda a diferença. Em primeiro lugar, a palavra da fé. Não temas, crê somente. Era fácil para Jairo crer em Jesus enquanto sua filha estava viva, mas agora a desesperança bateu à porta do seu coração. Quando as circunstâncias fogem do nosso controle, também somos levados a desistir de crer. Em segundo lugar, a palavra da esperança. A criança não está morta, mas dorme. Então nós vemos aí, irmãos, Jesus encorajando a Jairo em todos os momentos. Ele apoia uma família quebrada e faz dela um jardim regenerado e perfumado de singela alegria. Quando Jesus vai conosco, o choro da morte é transformado em alegria da vida. Aonde Jesus chega, entra e cura. Aleluia. Ele liberta e Ele dá vida. Aonde Jesus intervém, o lamento e o desespero são estarrecidos. Diante dele, tudo aquilo que nos assusta precisa bater em retirada. A morte, com os seus horrores, não pode mais ter a palavra final. A morte foi tragada pela vitória, na presença de Jesus, na plenitude da alegria. Só Ele pode acalmar os verdadeiros vendavais da nossa alma, aquietar o nosso coração e trazer esperança ao meio do desespero. Marcos registra que imediatamente a menina levantou e pôs-se a andar. A ressurreição restaurou tanto a vida como a saúde. Nenhum resquício do mal, nenhum vestígio de preocupação. O milagre foi completo, a vitória retumbante, a alegria indizível. Jesus é a esperança dos desesperados. Ele mostrou isso para o homem que não podia ser subjugado, para a mulher que não podia ser curada, para o pai que recebeu a informação de que não poderia ser mais ajudado. Coloque sua causa também nos pés de Jesus. Coloque a sua vida nos pés de Jesus. Coloque a tua esperança em Jesus. Coloque a tua fé em Jesus, porque Ele é o Deus da provisão. Ele é que vai fazer na tua vida, meu querido, não é você. É Deus, é Deus. Recebe de Deus essa manhã em nome de Jesus.